A gente está chegando no final do ano e geralmente a gente começa a fazer as nossas revisões, as nossas metas, nossos objetivos para o próximo ano que está vindo. Uma das coisas que eu costumo fazer é uma lista de livros que eu quero ler, tópicos que eu quero estudar, coisas que eu quero aprender, né? Então, no começo do ano, eu fiz uma listinha, ela tinha uns 12 livros, dos quais eu acho que eu só li 6. Porém, acabei indo para outros livros, para outras linhas de estudo e acabei lendo num total de 16 livros no ano de 2024. E isso simplesmente lendo meia hora por dia, por praticamente todo dia, né? Tinha alguns dias que eu não lia, que eu tinha acabado de ler, de fechar um livro, estava ali processando, mas lendo apenas meia hora por dia, eu fui capaz de ler 16 livros no ano de 2024. Muito pouco, não sei, mas são vários temas, desde meditação, presença, mindfulness, passando por melhoramento pessoal, que é o meu grande foco, né? Que é a questão de hábitos e rotinas, como é que funciona o nosso cérebro em relação a isso, e indo para empreendedorismo, inovação, desenvolvimento ágil, gestão de projetos, gestão de equipes. Então foi um conteúdo muito variado e agora eu vou fazer um apanhado e um resumo de todos os livros que eu li no ano de 2024. Então, espero que vocês gostem e meu nome é Marlon Vinícius e esse é um vídeo do Jornada de Crescimento. Vou tentar aqui então começar agrupando alguns livros para que a gente possa conversar melhor sobre eles e não enrolar muito tempo. Outros vou falar sozinho, vou falar deles pontualmente, que não vai ser relacionado com outros, né? Às vezes tem um ali que cai de paraquedas mesmo na leitura e outro já tem um contexto maior, beleza? Então, vamos lá para o nosso primeiro livro, 8 Caminhos para a Riqueza, de Pablo Marçal. Eu coloquei esse livro na minha lista e coloquei outros livros dele na lista por causa da onda que tinha aí dele. Porém, acabei só lendo este livro dele. Não gostei muito da escrita, da maneira como ele escreve. Porém, ele traz algumas ideias interessantes. Mas, por outro lado, também parece um resumão dos cursos ou das palestras que ele dá ou dos vídeos do YouTube dele. Então, ele começa pra gente falando sobre 8 caminhos para a riqueza, que é o 8 deitado que ele fala, que é o símbolo do infinito. Porém, esses 8 caminhos da riqueza, e aí eu não sei porque não achei listinhas dele na internet, só vi no livro, então não sei se eu posso falar, e se eu falar, não sei se eles vão atrás de mim, sei lá o que. Né? Mas vamos lá, vou falar para vocês aqui. O primeiro que ele traz é aquisições, fusões e vendas. A ideia é simples, você vai ganhar dinheiro vendendo. E aí você pode vender, você pode comprar, você pode se fundir com outro e gerar riqueza. Segundo ponto dele é a sabedoria, certo? É o conhecimento, é a instrução. Você ter prática e técnica com as coisas, você saber das coisas, você estar informado, se manter informado. Terceiro ponto, networking. Clássico de todo e qualquer livro de melhoramento pessoal, de empreendedorismo e de riqueza. Empreender, que é o óbvio, né? Se você está comprando e vendendo, se você está se especializando com conhecimento, criando network, você está empreendendo. Então é um passo natural. Investir, porque você vai gerar dinheiro. Então, a partir desse dinheiro que você gera, você não vai deixar ele parado. Você vai criar novos investimentos, ou talvez novas fontes de receita, novas fontes de vendas, aquisições. E aí a gente volta para alimentar o ciclo. E aí,
nesse voltar para alimentar o ciclo, é o sexto caminho: criar, produzir e reproduzir, né? Então você fez uma vez, você pode fazer de novo e fazer melhor e aumentar a escala. E aí o caminho 7 é storytelling. Qual que é a história? Como é que você vai contar sobre o seu produto? Como é que você vai contar sobre a sua trajetória? Porque nós humanos somos viciados em história. A gente não quer o fato pontual, a gente quer a história, né? A história nos envolve, a história nos conquista, né? A capacidade de você gerar um insight emocional para aquilo que você está vendendo, para aquilo que você está negociando na outra pessoa, é um caminho muito forte. E você faz isso pela história. E por fim, a tecnologia. A informação, as tecnologias emergentes, as novas, o acesso que você dá ao seu produto, ao seu conteúdo, ao seu serviço. Então, tudo isso constrói os seus caminhos para a riqueza, que é o processo e a história do empreendedorismo, né? Você começa ali com uma ideia, você investe, se especializa, cria e reproduz e aumenta a escala e melhora e faz conexões e assim por diante. Esses são os 8 caminhos para a riqueza do Pablo Marçal. Então, espero que goste. O link vai estar na descrição do vídeo ou na bio. Então, vão lá, cliquem, comprem, leiam e deem a sua opinião aqui embaixo, beleza? O livro Gratidão, de Gary Vee, é um livro que nos fala sobre a importância de encantar o cliente. Muito mais do que conquistar o cliente deve ser encantado. Porque quando ele tem uma experiência muito boa na sua loja, ele acaba voltando. Quando ele tem uma experiência muito boa no seu site, ele acaba voltando. Então, muito mais do que convencer um cliente, você deve encantá-lo. Você deve trazer para ele experiências que ele não tem em outro lugar, só ali no seu negócio, só ali no seu site, só ali na sua loja. Isso é o que o Gary nos passa, né? Ele traz essa experiência bastante baseada na experiência que ele teve no Wine Library, que é uma loja de vinhos que começou pequena e conseguiu se expandir com marketing digital para todos os Estados Unidos e o mundo. E ele vem e traz para a gente a importância do nosso trabalho em diferenciar o nosso produto, diferenciar o nosso serviço nas redes sociais. E como usar esse engajamento da internet e das mídias sociais para criar laços com os nossos clientes, muito mais do que simplesmente uma curtida ou um comentário, criar uma comunidade em cima daquilo. Então, a gratidão que ele traz para a gente é o processo da gente encantar o cliente a ponto dele agradecer o nosso empenho, a nossa atenção a adquirir os nossos produtos ou serviços. Então, é um livro muito interessante de você ler, por causa que ele traz toda essa visão sobre o comportamento humano de reciprocidade e como trabalhar e como eles trabalharam as redes sociais de maneira a gerar um engajamento orgânico, gerar uma comunidade orgânica. Então é muito interessante, eu recomendo, é bem legal. O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Ele é um livro que traz pra gente uma visão de que tudo o que acontece na nossa vida é um resultado de como a gente age sobre a nossa vida. E aí, usando algumas frases que ele usa, cada um tem a barriga que merece, porque ele executou as ações para ter aquela barriga. Se ele comeu demais, se ele comeu de menos, não importa, vai ter um resultado, certo? E aí esse resultado vai ser ou uma barriga de gordura ou uma barriga chapada. Então ele traz pra gente essa visão de você é responsável por tudo aquilo que te acontece. Você tem uma responsabilidade sobre aquilo que lhe acontece. Isso
sobre como você age sobre aquilo que lhe acontece. E uma das coisas que eu gostaria de destacar nesse livro são as leis de autorresponsabilidade. Se é para criticar, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas as atitudes e seus comportamentos. Então, essas são ideias e ações que ajudam você a ter uma autorresponsabilidade sobre a sua vida, sobre as coisas que te acontecem e a encarar isso de uma maneira diferente a partir do ponto em que você tem a capacidade de atuar e melhorar aquilo que você deseja. 12 princípios para uma vida extraordinária, de Paulo Vieira. Esse livro aqui ele é bem legal, porque ele é curto, fininho e rápido e bastante prático, né? Uma das coisas que eu gosto aqui dele, que eu traria para a gente falar, é a ideia do labirinto. Cada problema e dificuldade na sua vida é como se fosse um labirinto. Então, você tende a aprender a resolver esses labirintos. E a partir do momento que você resolver um labirinto, você está pronto para labirintos maiores, problemas maiores, desafios maiores. E aí você vai ter que descobrir como sair desses labirintos. E aí você vai cada vez mais aumentando a sua capacidade de resolução, a sua capacidade de realização. Um outro princípio muito bom que eu gosto é que acabar com as historinhas. Toda e qualquer desculpa ou justificativa que você tenha para não conseguir alguma coisa, ela é uma historinha. E ficar contando historinhas na sua cabeça cria limitações para você. Então acabe com essas historinhas, acabe com essas limitações, aprenda onde deu errado e volta para o labirinto e tenta resolver o problema para que você consiga passar para um labirinto maior, para uma realização maior. Outro ponto muito interessante é faça com excelência. E isso aqui é interessante porque assim, faça com excelência na medida da capacidade que você tem agora, tá? Então dá o seu melhor dentro daquilo que você é capaz agora, tá? Para que você possa seguir para o próximo passo. Que nem comentei, cada etapa, cada problema é um labirinto. Você vai aprender a resolver esse labirinto dentro da sua capacidade agora. Você vai aprender a resolver ele e vai aumentar a sua capacidade indo para o próximo labirinto maior, certo? E outra coisa que é muito interessante, que se encaixa dentro da proposta do canal, é criar valor pessoal. À medida que você melhora as suas habilidades, à medida que você melhora as suas capacidades de resolução, aumenta seu repertório, você está criando um valor pessoal maior. E aí você vai conseguir ir para desafios maiores, escolher desafios que você quer, certo? Então são 12 princípios da vida extraordinária do Paulo Vieira. Achei muito legal. O link vai estar aqui embaixo nas descrições ou o link na bio. Então entrem lá, comprem e me digam o que vocês acharam do livro, beleza? Equipes Brilhantes de Daniel Cole. É interessante que ele traz nesse livro a importância de você criar ambientes seguros para os indivíduos da sua equipe. Porque qual que é a ideia daqui? Que o talento individual, ele não sobressai o talento coletivo. Que para que eu consiga ter um alto desempenho, uma alta entrega em um conjunto de pessoas, essas pessoas elas têm que ter um trabalho conciso de equipe. E o primeiro ponto para isso é a segurança, porque o indivíduo tem que ter a noção que ele está em um ambiente onde ele pertence, onde ele faz parte de algo maior, que não é só o trabalho individual dele, mas o trabalho coletivo dele. Então, o senso de pertencimento tem que ser muito trabalhado e para isso você tem que trabalhar a segurança. O segundo ponto é a questão da vulnerabilidade. E aqui, no questão de
Vulnerabilidade quer dizer a questão da capacidade de você identificar os pontos fracos e os pontos fortes de cada indivíduo dentro da sua equipe. E ali trabalhar eles para que você possa extrair o melhor de cada indivíduo dentro da equipe como um todo. E isso trabalha muito a autoidentificação, a correção de falhas, a melhoria pessoal, treinamento, capacitação. E por fim, a questão do objetivo claro. Ter uma noção clara do que precisa ser feito e que preços e a que custo pode ser feito. O que eu vou deixar de fazer para priorizar o quê? Então, precisamos ter uma lista de prioridades claras para que a gente possa entregar a melhor coisa possível para os nossos clientes, para os nossos chefes, para os nossos stakeholders. Se você não tem uma ordem de prioridade clara daquilo que é mais importante em relação ao que, você pode muito bem acabar se embolando e entregando produtos que têm um baixo valor, em vez de produtos que têm um alto valor. Por quê? Porque se você não tem claro qual que é a sua prioridade, como é que você vai se dedicar a ela? Porque a prioridade é aquilo que entrega maior retorno para o cliente. E, consequentemente, entregando maior retorno para o cliente, você vai ter uma melhor aceitação, um melhor feedback, um melhor retorno para a equipe, certo? Então, isso também traz outras questões, que é a questão de melhor comunicação, uma comunicação mais eficiente. Você pode também trazer a questão de incentivar gestos de integração, de conexão. E uma das coisas legais para esse livro é que cada tópico desse, ele vem com um capítulo de como fazer isso, que ações eu posso ter para fazer isso. Então, esse aqui é um livro muito legal sobre gestão de equipes, que você pode ler e tem atividades práticas para você fazer com o seu time. Espero que vocês gostem, o link está aqui embaixo, entrem lá, comprem e digam nos comentários o que vocês acharam do livro, beleza? Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Esse livro aqui, ele é muito legal porque ele trata a criação de hábitos e a criação de personalidade de uma persona mesmo, de uma maneira bem fisiológica, partindo da mentalização e como essa mentalização e a criação de hábitos constrói circuitos de neurônios e neurotransmissores que vão criar a nossa personalidade, que vão criar o nosso senso de eu, de pessoa, como eu ajo, da maneira que eu ajo, para que eu ajo. Porém, ele tem um problema que eu acho muito complicado. Por quê? Porque ele parte por uma ideia de mentalização quântica. Eu entendo a ideia de mentalizar para criar os circuitos neurológicos, depois você aplicar isso para reforçar, criar toda a estrutura cerebral que dá apoio ao nosso ciclo de gatilhos mentais, de estruturação dos nossos hábitos. Porém, ele entra nessa questão quântica, a partir da mentalização eu vou realizar as coisas. A partir da mentalização as coisas vão acontecer. Porque a partir da mentalização eu vou construir os meus circuitos e os meus circuitos vão gerar insights naturalmente para que aquilo que eu mentalizei aconteça. Esse é um grande problema do livro, porém, toda a base biológica, de construção, de mentalidade, construção de hábitos, ele trabalha muito bem. Então é um livro que eu gostei muito, porém tem essa questão da mentalização quântica para alcançar resultados, ok? Então vale a pena dar uma lida, o link vai estar aqui, e aí eu realmente quero saber qual que é a opinião de vocês sobre esse livro. Valeu? Hábitos atômicos. Entrando na seara de construção de hábitos,
Esse livro aqui é uma das maiores referências que a gente vai ver depois de O Poder do Hábito, né? James Clear consagrou os hábitos atômicos, trazendo para a gente as 4 leis de como criar um hábito. A primeira, torne óbvio. Então, se você quer fazer alguma coisa, começar a fazer alguma coisa, ela tem que estar na sua cara para você começar a fazer. A segunda é tornar atraente. Então, você tem que colocar alguma característica que te atraia em fazer aquilo. Alguma desculpa, algum subterfúgio que te torne prazeroso fazê-lo. A terceira coisa é tornar ele fácil. Então, remova todo e qualquer obstáculo para que aquilo possa acontecer, certo? Se é ir para academia, já fica vestido com a roupa da academia. Se é começar a ler, deixa o livro perto de você, carrega o livro na bolsa. Então, torna ele fácil. E a última coisa é tornar ele satisfatório. Então, dá uma recompensa quando você cria, quando você cumpre ele, né? Então, você vai trazer isso tudo para você facilitar a criação de um novo hábito. E aí ele treina o inverso. Quando você quer deixar de fazer alguma coisa, querer se livrar de algum hábito, que é deixar ele difícil, deixar ele ruim, colocar coisas no caminho para que você possa fazê-lo, né? Tornar ele pouco satisfatório, colocar obstáculos. Então você tem essas jogadas, né, para você fazer. E aí tem uma outra coisa que não é tão dita, que ele coloca aqui também, é você colocar o hábito engatilhado no outro hábito. Então, já que eu levantei para fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Já que, por exemplo, já que eu vou acordar cedo para ir para academia, eu posso ler também, né? Então eu leio antes de ir para academia. Ou já que eu fui para a academia, eu posso fazer tal coisa no caminho. Então você vai engatilhando um hábito no outro, o que te ajuda a construir já. Por quê? Porque esse segundo hábito, ele já tem o gatilho do primeiro, que já está enraizado. Então você consegue aderir a ele muito mais fácil. E uma coisa que não é tão falada sobre o livro, que eu gostei muito, é a questão da construção da sua visão do eu. Então você não é construir um hábito por construir um hábito sozinho. Esse hábito ele tem que fazer parte de uma visão pessoal de você mesmo. Então, não é eu ir na academia todo dia, é eu visualizar o Marlon como uma pessoa que vai à academia todo dia. Não é eu ler um livro, é eu visualizar o Marlon que lê livros constantemente. Então, você torna não só uma ação, mas você torna isso como parte do ser. E isso tem uma adesão muito maior na hora de construir ou na hora de eliminar um hábito de você. Então, é um livro muito legal, é a base da leitura sobre hábitos que a gente tem. O único livro que vem antes dele, que também é muito bom, é O Poder do Hábito. Recomendo muito, o link vai estar aqui abaixo, caso você ainda não tenha lido, compre ele aqui pelo link. Depois venha nos comentários falar o que você achou desse livro, beleza? A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. Esse livro aqui é muito legal quando a gente quer discutir sobre produtividade no trabalho, foco naquilo que tem que ser feito. Primeiro porque ele começa dividindo tudo quanto é ação que você faz no seu dia em 3 categorias: importante, circunstancial e urgente. Importante é tudo aquilo que você deseja fazer. E se você deseja fazer, ele tem algumas características, que tem que ter um agendamento, tem que ter um plano. A segunda coisa são as tarefas urgentes. Tarefas urgentes são aquelas tarefas que você tinha que eram importantes e que passaram do tempo, que você acabou não executando o planejamento delas e elas se tornaram urgentes de serem realizadas, certo? Então você nunca vai ter uma tarefa que é urgente e importante ao mesmo tempo.
No máximo, ela era importante, porém você não deu atenção para ela e ela se tornou urgente. Então você vai ter tarefas urgentes ou importantes. E a terceira categoria são as tarefas circunstanciais. Tarefas que, na real, elas são coisas que acontecem no seu dia que poderiam ser evitadas ou que não agregam praticamente nenhum valor. É aquela reunião chata, é aquele atendimento que você tem que fazer, é aquele telefonema que você recebe, é aquele e-mail chato que você acaba perdendo tempo lendo, que não traz nenhuma coisa nova ou interessante para ti. São essas coisas circunstanciais. Ele inclusive traz um aplicativo, que é o aplicativo do livro e da metodologia dele, que é para você calcular o quanto de tempo você gasta em tarefas importantes, o quanto de tempo você gasta em tarefas urgentes e o quanto de tempo que você gasta em tarefas circunstanciais. Ele também explica um pouco sobre a metodologia de produtividade dele, que é uma metodologia dividida em 5 etapas, 5 partes. A primeira parte da metodologia é a identidade. É você descrever com exatidão o que é você. Quais são as suas características. Lá no livro Hábitos Atômicos, uma das coisas que ele fala também é sobre a definição da sua identidade, do seu eu, para você construir um hábito. Então aqui você também vai fazer a definição da sua identidade para você conseguir definir o que é importante para você ou não. Segunda etapa, metas, né? Porque se você quer ser produtivo, você quer ser produtivo para alguma coisa, para atingir algum resultado. Então, para isso você tem que ter metas claras. Terceiro passo, planejamento. Se você tem metas, você vai ter que criar um passo a passo de como atingir essas metas. Quarta coisa, organização e automatização. O que disso você pode automatizar para que você não perca tempo fazendo? E como você vai organizar? E aqui ele traz a questão de fazer uma taxonomia pessoal e do seu serviço. Como você vai organizar, em que caixinhas você vai organizar essas coisas para que isso seja mais fácil de você trabalhar. O livro do Sem Esforço, inclusive o livro Essencialismo e principalmente o livro Sem Esforço do Greg McKeown, fala sobre criação de sistemas para facilitar a sua vida. E por fim, a execução. Trabalhar a execução dessas tarefas e fazer elas da melhor maneira que você pode, né? Criando um fluxo, criando um ambiente sem distrações. Beleza? Então, é um livro muito legal, ele ajuda a gente a enxergar o nosso dia a dia a partir do que é importante pra gente e do que é urgente, do que são circunstanciais e como trabalhar com isso, beleza? O link vai estar aqui na descrição, espero que vocês gostem, comprem, leiam e comentem aqui o que vocês acharem. Essencialismo de Greg McKeown. Esse livro aqui é muito legal porque ele é uma filosofia de como você encara as coisas que você tem que fazer na vida. E por que eu falo que ele é uma filosofia? Porque muito além de um livro sobre focar no que é essencial, de eliminar aquilo que é distração, ele te traz uma série de comportamentos que ele estrutura essa ideia de essencialismo. Primeiro, qual que é a mentalidade básica do essencialista? É escolher, discernir e perder para ganhar. Ele constrói muito da ideia do essencialismo em cima de que menos é mais. Então, se eu tenho menos coisas para fazer, eu tenho mais tempo para focar e fazer essas coisas melhor. Se eu ofereço menos produtos, eu tenho a capacidade de focar em um produto para entregar um produto melhor. Então, eu tenho que escolher entre as diversas opções que aparecem na minha vida
quais são as melhores coisas para mim fazer. Eu tenho que cercar, eu tenho que discernir, entender aquilo que é melhor para mim, para que eu possa me dedicar a poucas opções e fazê-las melhor. Outra coisa que ele traz bastante nessa questão de você ver é que, na verdade, o essencialista não é um cara que ele se fecha para algumas opções. O essencialista é um cara que ele se abre para muitas opções, onde ele vai tentar explorar o máximo de opções que existe. Ele vai tentar discernir o máximo de opções que existe. E vai ter um olhar, ele vai ter uma interpretação das coisas de uma maneira muito mais leve, muito mais separada, para que ele consiga realmente trazer uma visão do que é essencial para ele. Tanto é que ele fala assim de escapar da rotina do dia a dia, de olhar as coisas de maneira diferente, de brincar, né? Deixar se levar para uma situação sem querer tirar alguma coisa dela, para que você possa se divertir daquilo e principalmente dormir bem, porque a nossa capacidade de discernir das coisas, de ter um raciocínio bom, ele é muito afetada pela nossa qualidade de sono. E ele fala muito disso, porque a partir do momento em que eu explorei, que eu estou descansado, eu tenho a capacidade de selecionar melhor aquilo que eu vou ou não me dedicar. E a partir desse momento eu entro na etapa de eliminação. A partir do que eu tenho clareza, eu posso eliminar aquilo que realmente não vai fazer diferença na minha vida ou não vai fazer uma diferença significante. Eu vou poder ousar falar não para diversas coisas e não vou me deixar consumir pelo aquele medo de ficar de fora de alguma coisa. Então, de deixar uma oportunidade passar, de deixar de experimentar alguma coisa. Por quê? Porque eu vou ter uma clareza maior daquilo, eu tenho um esclarecimento maior sobre as coisas que eu quero, né? E eu vou poder trabalhar de uma maneira em que eu vou ser o editor da minha vida, que eu vou selecionar o que entra e o que não entra na minha vida. E por fim, eu vou ter a capacidade de me descomprometer. A partir do momento em que eu me comprometi com uma coisa, eu não estou amarrado com aquela coisa. Então se aquela coisa parou de fazer sentido para mim, eu tenho que ter a capacidade de deixar de lado, de me descomprometer. Falar assim, gente, parecia legal, parecia fazer sentido, mas já deu, não faz mais sentido, não tá mais legal, não quero mais isso, tô saindo fora. E criar limitações para os outros em relação a você, limitações para você mesmo, para que você não se perca, certo? E a partir disso, você começa a executar, certo? Então você começa a executar ações que vão prevenir você de ser desviado daquilo que é importante para você. Você vai aprender a subtrair coisas que não fazem sentido na sua rotina, no seu dia a dia. Vai conseguir avançar em pequenas vitórias, focar nelas para conseguir ir avançando. Vai deixar o seu dia a dia mais fluido. A partir nesse ponto aqui, ele começa a falar de sistemas de eliminação de esforço, que ele vai se aprofundar mais no livro Sem Esforço, né? E a partir desse momento que você consegue criar esses sistemas de fluir, para você ter esse flow na sua produção, no seu dia a dia, você vai conseguir focalizar mais no que é importante e ser. E a partir desse momento que isso se torna fluido na sua vida, você vai realmente começar a ser um essencialista, ou a ter momentos de essencialista. Nem tudo na vida você vai conseguir eliminar o que não é essencial, né? Então você vai conseguir ter momentos de essencialista e
vai poder trabalhar para cada vez ter mais momentos assim, cada vez ter mais momentos de flow, cada vez mais momentos de foco no seu dia a dia. Então, é um livro muito bom, ele te traz uma clareza de como ver a vida a partir daquilo que é essencial para você. Então, recomendo demais, o link vai estar aqui embaixo. Novamente, comprem, leiam e venham aqui comentar, beleza? Então, o Sem Esforço do Greg McKeown, ele é um aprofundamento de um capítulo que nem a gente viu já do essencialismo. E que capítulo é esse? É o capítulo onde você vai focar na construção de um sistema para você. E o que eu quero com esse sistema? Eu quero eliminar atritos. Eu quero fazer com que eu consiga focar no que é essencial para mim com menos esforço, certo? E para isso, ele segue mais ou menos a mesma estrutura do essencialismo, e então ele começa com a ideia do estado sem esforço. O que é essa ideia do estado sem esforço? É a partir do momento em que eu começo a me perguntar, isso pode ser mais fácil? Isso pode ser divertido? Esse processo, ele pode ser leve? Né? O que eu posso deixar para lá? O que eu não preciso? O que é um penduricalho nesse processo aqui? O que eu posso abandonar? E eu preciso também estar descansado. Então, eu preciso estar num estado de relaxamento, um estado de energia em alta, né? E como é que eu faço isso? Eu tenho que observar o sistema em que eu estou, qual que é o fluxo que eu sigo, quais são as coisas que eu faço. Eu consigo fazer isso sem esforço? Eu tenho algum trabalho para fazer isso? Eu tenho que olhar isso e conseguir retornar a isso para mim analisar. A segunda parte é a ação sem esforço. O que é ação sem esforço? Primeira coisa, e que muitas vezes a gente esquece, é definir o estado final. Você tem um projeto, só que você não consegue visualizar qual que é o estado final dele. E isso te faz gastar muita energia com coisas que podem não ser essencial. O que é esse estado final? É o objetivo claro e específico daquela ação. Vou colocar aqui, eu tenho a ideia de construir uma casa, tá? Mas quando é que a casa está pronta? Quantos quartos tem a casa? O que é pronta? É a estrutura? É as paredes pintadas, rebocadas, pintadas? É a casa com móvel, sem móvel? O que vai dentro dessa casa? Como é que vai ser o quintal? O quintal vai ser terra, vai ser concreto, vai ter jardim, não vai ter jardim? Então, eu tenho que definir com clareza qual que é o meu estado final daquilo que eu quero fazer, para que eu tenha o mínimo de energia gasta para fazer aquilo dar certo, para aquilo ser um sucesso, né? E nesse processo de estabelecer aquilo que é preciso ser feito, eu também tenho que simplificar isso ao máximo. Então, a partir do momento que eu tenho uma visão clara, eu elimino aquilo que não é essencial, simplifico as coisas. E aí eu vou conseguir progredir. A partir do momento que eu vou progredir, eu tenho que estabelecer um ritmo, para que eu tenha o mínimo de esforço gasto. Porque ter oscilação de produtividade pode gerar muito gasto de energia. Muitas vezes eu quero dar o gás todo no começo do projeto. E aí eu não consigo ter gás para terminar. Ou acabo enrolando o projeto e tento dar todo o gás no final. E aí eu posso não ter tempo, aí eu posso acabar fazendo as coisas mal feitas. Então eu tenho que descobrir qual que é o meu ritmo dentro do projeto, dentro daquilo que eu quero fazer. E por final, é o resultado sem esforço. Esse resultado sem esforço vem a partir do momento que eu defini meu ritmo. Eu consigo aprender qual que é as ações específicas que eu preciso fazer exatamente da maneira que eu preciso fazer.
nem mais nem menos, para atingir o objetivo específico que eu quero atingir. E aí, a partir disso, eu posso investir tempo e um pouco mais de esforço para elevar a produção a partir de melhorias no sistema, que vem a partir de automatizar coisas. E aí eu posso, a partir do momento que eu automatizo, eu crio situações onde eu possa confiar nos resultados que vão vir a partir daquela automatização. E aí eu não vou ter dor de cabeça com aquele processo. Isso também é o segredo de equipes de alto desempenho. A partir do momento que eu tenho uma visão clara do que é o objetivo, que eu tenho um passo a passo de qual que é o objetivo, que eu tenho sistemas que podem automatizar determinados passos, eu posso confiar mais nas outras pessoas para fazerem partes do processo. E eu posso trabalhar, então, agora na prevenção de possíveis erros. Então, isso vai deixar o processo mais leve para a gente. Então, primeiro, eu avalio o estado sem esforço. Qual que seria a melhor situação? O que eu posso deixar de fazer? O que não é essencial? A partir disso, eu entro para a ação sem esforço. Definindo aquilo que não é essencial, tendo uma visão clara daquilo que eu preciso fazer, eu vou fazer somente aquilo que é necessário da melhor maneira possível para atingir aquilo que é necessário. Então eu vou conseguir, depois disso, estabelecer um ritmo. E a partir do momento que eu estabeleço um ritmo, eu aprendo aquilo, eu automatizo aquilo, eu facilito aquilo a tal ponto em que eu posso replicar isso para outras pessoas, a tal ponto que isso está automatizado, que não tem erros, que eu posso confiar no processo, eu posso confiar em outras pessoas fazendo, e aí eu trabalho apenas para prevenir coisas que vão acontecer dentro do processo. Então, assim eu crio uma rotina sem esforço, maneiras de trabalhar sem esforço, maneiras de gerenciar sem esforço, deixando que eu tenha energia para focar naquilo que é essencial para a minha vida, naquilo que é essencial para o meu projeto. Beleza, gente? O link vai estar aqui embaixo. Comprem, leiam e venham comentar. Beleza? Nudget, de Richard Thaler e Cass Sustein. Esse livro aqui, ele é muito interessante a partir do momento que a gente quer entender como o ambiente, as circunstâncias que nos rodeiam e a que a gente é exposto, influenciam na nossa tomada de decisão. Por quê? Ele traz aqui dentro do livro diversos exemplos de opções que a gente tem na vida que a gente não percebe no momento em que a gente é induzido a elas, ou opções que a gente tem, porém o fato delas estarem difícil ou não estarem tão claras o suficientes faz com que a gente não perceba que nós temos determinadas opções de ação. Ele chama essas influências que a gente recebe do meio externo de nuggets. Ou seja, nuggets são empurrões que facilitam que a gente realize determinada ação. Isso aqui vai muito em direção a livros como O Poder do Hábito, O Hábito Atômico, que fala sobre a criação de hábitos e rotinas. Então, uma das coisas que é assim, se você quer ter um hábito, facilite ele. Esse facilitar o hábito, ele é um nugget que você dá, um empurrãozinho que você dá para que você execute determinada ação. E isso pra gente acontece em diversas maneiras no nosso ambiente. Às vezes é o posicionamento da comida dentro do restaurante. Então, muitas vezes você deixando a salada primeiro, a pessoa tende a colocar mais salada no prato do que você deixando a salada por último dentro do restaurante. Você deixando uma opção clara na tela, você favorece com que a pessoa assinale aquela opção, certo? Então, isso são nuggets, empurrõezinhos que facilitam
a gente a tomar determinadas ações. E ele dá também o exemplo dos sluggets, que são atritos que são gerados para que você tenha dificuldade em realizar tal ação. Por exemplo, cancelar uma assinatura. Aquele tanto de etapas, aquela tanto de coisas são sluggets que dificultam você a realizar determinada ação. A gente pode criar sluggets para dificultar para dificultar hábitos ruins, né? Então, ele traz para a gente essa arquitetura de escolha, esse conceito de criar arquiteturas para a gente realizar escolhas. Ele chama também o hábito de você selecionar opções para oferecê-las para uma pessoa, uma população, de paternalismo libertário, onde você está cuidando da pessoa por entender que talvez ela não tenha todas as informações ou toda a capacidade técnica para tomar uma determinada situação, porém você ainda dá para ela uma vasta gama de boas opções para ela escolher. Então, assim, é um livro que metade dele ele é dedicado a demonstrar como funciona essa arquitetura de escolha e esse paternalismo libertário, e a outra metade dele é dedicada a mostrar políticas públicas que usam essa ideologia do nugget e do slugget para tentar guiar a população a realizar determinadas ações, como são questões climáticas, como são questões de finanças para aposentadoria, saúde, doação de órgãos, entre outros assuntos. Então, sobre a arquitetura de escolhas, facilitar ou não facilitar, dificultar determinadas ações em indivíduos ou populações, Nugget é um excelente livro para você entender como essas coisas funcionam. Então, o link está aqui na descrição. Comprem, leiam e venham aqui comentar. Beleza? Estratégia do Motor 2, de Sandro Magaldi e José Salib Neto. Adoro essa dupla, tem vários livros dele, e nesse aqui ele vem falar pra gente sobre a estratégia do Motor 2, que é o seguinte: toda empresa, e aí essas empresas que querem crescer e dominar mercados, elas têm que ter na visão que elas têm dois motores. Motor 1, que é um motor dedicado à fonte principal de receita, ao principal produto, e o motor 2, destinado à geração de receitas futuras, novos produtos e inovação. E para isso, ele fala o seguinte, que esse motor 2, que é o motor de inovação, ele é uma das dificuldades que as empresas encontram em estruturar eles hoje em dia. E para isso eles criaram um roadmap para ajudar as empresas a realizarem a criação de seus motores 2 de inovação, certo? A primeira coisa que ele fala para a gente é que existem alavancas internas e externas que precisam ser mexidas para isso. Ou seja, mexer nas capacidades internas da equipe, na cultura, no modelo operacional e nas partes externas, nas demandas e potenciais de mercado que a gente tem que explorar. E aí ele cria, dentro desse roadmap, 8 passos para que a gente consiga fazer isso. Primeira coisa, mapear as nossas capacidades. Segunda coisa, mapear a jornada do cliente. Gerar ideias seria a terceira coisa. E depois mapear o potencial dessas ideias de gerarem receitas no futuro. O potencial de mercado delas. Priorizar ideias, porque você pode ter 1000 ideias, mas você não consegue botar em prática as 1000 ideias. Você vai priorizar e aquilo que você não fizer, você tem um banco de ideias guardados ali para você. Depois vai definir uma estrutura. E aqui é muito interessante porque você pode definir estruturas de diversas maneiras. E aí, essa estrutura de inovação, ela pode ser um time específico de inovação, ela pode ser uma joint venture
separada, ela pode ser um outro núcleo totalmente à parte da empresa. Então, assim, existem N maneiras que ele explora aqui de construir essa estrutura. E essa estrutura ela vai ter que ter uma estrutura de governança, porque apesar disso, dela estar meio apartada da estrutura principal da empresa, ela ainda faz parte da empresa. E ter uma estrutura de governança bem definida vai ajudar com que essa segunda estrutura, esse motor 2 de inovação, ele siga dentro dos objetivos gerais da empresa, que ele continue alinhado com os objetivos da empresa, certo? E depois, para finalizar, é a realização de testes e experimentos para ver se aquilo realmente funciona. Então, você tem aí toda uma estrutura, desde começar a mapear o que você é capaz de fazer, até você gerar um banco de ideias do que você pode fazer, até você experimentar e testar isso, para aí começar a ganhar receita e entrar no mercado. Depois disso, ele traz diversos casos relevantes que exemplificam como empresas fizeram isso, e empresas como o iFood, a Amazon, a Ambev, certo? Então, é um livro muito bom para quem quer fazer o seu negócio crescer, quer explorar novos mercados, é a estratégia do motor 2, beleza? Então, o link vai estar aqui embaixo. Vão lá, comprem um livro, leiam e venham comentar o que vocês acharam aqui. Pense Simples, do Gustavo Caetano. Esse aqui é um autor brasileiro, né? Ele é chefe de uma startup, a carinha dele aqui. E ele traz pra gente lições muito interessantes sobre pensar em como você vai criar uma empresa, como você vai criar um novo negócio. E uma das primeiras dicas que ele dá aqui, que eu acho super interessante, é a questão do why not. Ele é mineiro, né? Why? E por que não? Né? Muitas vezes você é limitado por ideias que você não sabe. Por que as pessoas não fazem isso? Né? Por que não fazer? Então ele traz aqui uma visão de como você encarar as oportunidades, os negócios, como você procurar oportunidades e negócios para você se aventurar, para você trazer isso como uma oportunidade para você. E uma outra coisa é que você tem que manter a lógica simples, né? A partir do momento que você pega uma ideia, simplifica como executá-la, como entregar aquilo, simplifica um produto, talvez isso seja muito fácil de você escalar ele e alcançar um mercado que você nunca imaginou. E ele fala também sobre você pedir ajuda, porque muitas vezes você vai estar num negócio inovador, parece que você não pode, parece que não tem como pedir ajuda para ninguém, mas se você abstrair, se você pensar de maneira diferente, conversar com pessoas diferentes, em níveis de maturidade diferentes, você pode descobrir soluções para os seus problemas que às vezes estavam na sua cara, às vezes era uma coisinha diferente que você tinha que fazer para ajustar. Porém, pelo seu nível de maturidade, pelo seu nível de correria, talvez você não tenha visto, mas pessoas mais experientes, com um know-how maior, que já passaram por etapas parecidas, podem te ajudar. E você também não se perder muito no planejamento. As coisas dentro de startups, as coisas no mercado de inovação, as coisas de tecnologia hoje em dia, aliás, praticamente qualquer mercado hoje em dia, a velocidade de mudança deles é muito grande. Então, às vezes, no meio do ano, o plano que você traçou no começo do ano já não faz sentido, porque novas oportunidades aconteceram, o mercado mudou, o cenário internacional e nacional já não são mais os mesmos. Talvez um novo concorrente apareceu, talvez uma nova oportunidade apareceu. E você pode estar ali explorando isso e conseguindo gerar valor a partir das coisas que estão postas para você. Então, entre o terreno e o mapa, sempre escolha confiar no terreno. E ele vai fechando o livro falando sobre pessoas, o quão importante é
você ter pessoas alinhadas com o seu objetivo dentro do seu negócio, dentro da sua startup. Sejam eles o técnico que está ali contigo no batidão, no chão de fábrica, do investidor que está aportando dinheiro na sua empresa. Você precisa ter essas pessoas próximas, entender o que cada pessoa espera da sua empresa, da interação com você. Então, o cliente principalmente, então não perca as pessoas de vista, seja o cliente, seja o seu colaborador, o seu funcionário, seja o seu investidor. Foque nas pessoas e como o seu negócio atende às diversas pessoas que cercam ele, certo? E ele também traz aqui a ideia de seja leve, seja ágil. A ágil é a capacidade de você se adaptar, a capacidade de responder às mudanças, né? Então sempre observe o seu ambiente, sempre escute as pessoas, sempre tenha pessoas próximas de você que você possa confiar. Veja, nunca perca elas de vista, nunca perca as pessoas de vista, sejam clientes, sejam técnicos, sejam investidores. Então, e sempre tente fazer isso da maneira mais simples possível, beleza? Essa é a ideia do Pense Simples, pelo menos aquilo que eu entendi dele, ok? Então, o link vai estar aqui abaixo, comprem, leiam e venham comentar aqui, ok? Ágil do jeito certo. Esse livro aqui, ele fala sobre como você aplicar metodologias ágeis da maneira correta dentro da sua equipe, dentro da sua empresa. Por quê? Porque a gente vê muitas pessoas tentando atingir a agilidade, ser ágil, porém esquecendo dos princípios da agilidade. Pessoas que tentam implantar o Scrum de qualquer jeito, a qualquer custo dentro das suas equipes, pessoas que tentam fazer lá diversas metodologias, porém eles não entendem a natureza da agilidade, né? O que vem por trás. E esse livro aqui, ele fala principalmente de implantar o ágil em empresas. Então ele tem o ágil a partir da equipe, o ágil times ágeis dentro de empresas e empresas ágeis, porque são coisas, na visão que é descrita aqui, totalmente diferentes. Então você pode ter um time que trabalha com agilidade dentro da sua empresa. Você pode ter vários times trabalhando com agilidade na sua empresa. Agora, você ter uma empresa ágil é uma mentalidade totalmente diferente. Então, ele explica e mostra, através de alguns exemplos, como é cada situação e como você tem que lidar com a gestão e com as equipes e com as demandas dentro de cada situação que ele demonstra dentro do livro. Então, assim, é um livro muito interessante para você, como líder de equipe ou como gestão, ler antes de pensar em mexer no processo da sua empresa. Então ele dá várias dicas de como fazer isso, de como observar e como interferir, da maneira como interferir, para que isso seja feito da maneira correta e que você tenha maiores margens de sucesso. Então, ele é um livro leve, porém bastante detalhado, sobre aquilo que tem que ser feito e aquilo que não precisa ser feito, certo? Porque muito além do que fazer, a gente também tem que ter noção de que muitas vezes você não precisa. Muitas vezes você não precisa fazer com que um determinado setor seja ágil. Muitas vezes você não precisa que a sua empresa inteira seja ágil, apenas alguns setores. Então, esse aqui é um livro muito bom, é uma visão muito crítica sobre a implantação da agilidade em times e empresas. Então, eu recomendo muito que você, como líder ou como empreendedor, leia ele. Ele casa muito bem com Equipes Brilhantes, que é outro livro que a gente já comentou aqui, e com
inovação do motor 2, criação de times específicos para projetos de inovação. Então é muito bom você ler aí, eles formam uma tríade muito interessante sobre a estruturação de times para projetos ou atividades específicas. Beleza? Link aqui na descrição, comprem, leiam e venham dar a sua opinião aqui. Gente, muito obrigado por vocês terem aguentado até agora. Foram 16 livros aí, eu fiz um resuminho e uma indicação rápida para cada um. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links, como eu falei e refalei, estão aqui na descrição. Entrem lá, comprem aqueles que vocês acharem interessante. Venham aqui no canal, no Instagram, onde quer que for, comentar o que vocês acharam dos livros. E se vocês têm alguma sugestão aí para dar, deixem aí também nos comentários, ok? Então, muito obrigado e até mais!